uma passagem conhecida, onde o rei Ezequias ele é curado. Mas antes dele ser curado, o profeta Isaías aparece para ele e entrega algo de Deus. Então vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero ler só até o versículo 6. Amém? Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração inteiro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo. E ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, o meu servo. Até aqui. Feche teus olhos por um instante. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Quero te agradecer por cada um que aqui está. O Senhor nos trouxe. E eu te peço, Espírito Santo, nos ministra. Fala conosco. Nos ensina através dessa palavra. Que nós venhamos sair daqui, Deus, para usar tudo aquilo que aprendermos em favor do nosso lar, da nossa casa, em favor de nós mesmos. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos dá a visão de reino, nos faz enxergar aquilo que é vontade do Senhor, aquilo que agrada o teu coração, para assim nós vivermos em família, aquilo que o Senhor deseja, que venhamos ser uma família bem-aventurada, um povo feliz, uma família estruturada, uma família fiel a Ti. Eu te louvo, Jesus, por essa mensagem, te agradeço, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós falamos sobre centralidade de Cristo, sobre a prática do perdão, sobre santidade no lar, sobre a comunicação, família como um refúgio acolhedor. Falamos sobre família e igreja e a vida devocional que foi hoje em família. E eu quero perguntar para vocês, não precisa responder, mas o que mudou nesses 7 dias para você? O que você conseguiu melhorar? Será que você conseguiu refletir sobre o que eu posso melhorar? Isso eu quero fazer, porque eu sei que é princípio, que é vontade de Deus. Será que a gente começou com pequenas práticas dentro do nosso lar para melhorar? Porque depende de nós. Tem coisas que não adianta a gente ficar pedindo para Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. E o que eu vejo, a nossa dificuldade é essa. Quando entra a nossa vontade, a nossa prática, porque a gente quer fazer o quê? O que eu quero. Mas você tem que lembrar que uma vez você entregou a sua vida, a sua casa para o Senhor. Então a gente não pode esquecer dessas ferramentas poderosas e começar a
prática, você levou um livreto para casa, para você não esquecer. Então que você continue pegando esse livrinho, fazendo seus devocionais e orando sobre ele, falando o que eu posso melhorar, o que dá para me ajustar. Porque só assim nós vamos ter uma família transformada, vivendo os princípios e a vontade de Deus. Então não dá para a gente tirar a nossa mão. É joelho no chão, é vida com Deus, é obedecendo a palavra. Então aqui a gente começa a ver uma oportunidade, maravilhosa que Deus deu para Ezequias. A gente percebe que o profeta aparece para ele e fala, imagina o profeta de Deus. Hoje a gente não acredita muito porque tem muita profetada, Mas imagina um homem de Deus. Essa palavra está dizendo: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Ele estava tomado de uma enfermidade. Você já parou para pensar que nós não vamos ficar nessa terra por muito tempo? A gente vai ter que passar pela morte física. Todos nós vamos passar por isso. E de alguma forma vai acontecer. E aqui o rei estava doente, e era uma enfermidade para a morte. E eu fico pensando, meu Deus, o que esse homem tinha que pôr em ordem na casa dele? Porque a palavra vai dizer que ele era um rei. A gente percebe que ele orava. A gente percebe que ele mesmo fala que ele foi fiel a Deus. Ele diz, lembra-te, ele orando, que andei diante de ti com fidelidade. Será que eu e você pode dizer isso para Deus na hora do perrengue? Que você vai orar naquela hora que você não sabe para onde ir, o que fazer? Nem dinheiro te salva, nada é capaz, você e Deus. E será que você pode falar, Senhor, eu tenho sido fiel para com o Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos? Será que nós podemos dizer isso com convicção? Em verdade, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Por isso que eu digo que a gente não pode ter pendências. E hoje a gente vê as coisas acontecendo e as pessoas preferem se divorciar. É mais fácil. As pessoas preferem largar todas as coisas porque é mais cômodo. E a gente precisa ser um povo ousado, corajoso, obediente, fiel ao Senhor. Andar nos caminhos de Deus, naquilo que Ele fala. A gente tem que fazer, tem que se cumprir. Porque, irmãos, o dia mau vai chegar para todo mundo. A gente tem vivido tempos de angústia. Deus tem livrado, assim como o diácono aqui, o Cristiano, abriu o culto e falou. Deus tem livrado a nossa cidade, a nossa casa. Deus tem dado livramento para os nossos filhos. Ele tem guardado a nossa alma. E a gente vê as coisas aí fora acontecendo. Será que a gente pode dizer para Deus: eu tenho sido fiel? A palavra em Reis sempre vai dizer no final que aquele rei fez o que era mal aos olhos de Deus. Agora Ezequias está dizendo que ele fez o que era bom diante dos olhos de Deus. Era um rei que temia o Senhor, mas alguma coisa precisava ser arrumado, consertado dentro do lar dele, da casa dele. Ponha em ordem a sua casa. E, irmãos, se eu perguntar para vocês, sempre tem algo que nós precisamos pôr em ordem. Você passou aí 7 dias, a sua família, por esses 7 dias, nenhuma coisinha ficou fora do lugar? Será que você tem uma vida de devoção com a sua família? Vocês têm momento de sentar à mesa, de ler a palavra junto, de orar? Será que a sua casa é esse altar de adoração? Será que é Cristo que é o centro de todas as coisas? Será que o nosso lar é santificado?
Jó, a palavra de hoje, acordava de madrugada e fazia holocaustos pelos seus filhos, para os santificá-los. Com temor, se meus filhos pecaram, então é melhor eu já fazer esse sacrifício, para que Deus perdoe os pecados deles. Será que nós, como pais, nós estamos pagando um preço de orar, de ensinar, para que nossos filhos não caiam no pecado, não se desviem do caminho do Senhor? Será que esses 7 dias nada falou com você? Nada trouxe uma melhora para você? Eu preciso consertar isso? Os conceitos do rei não estavam de acordo com a palavra de Deus. Alguma coisa dentro da casa dele não estava bem. Estava fora, não estava alinhado com Deus. Porque senão ele não tinha falado: põe a sua casa em ordem. E eu trouxe para vocês aqui as prioridades. Porque uma grande dificuldade que eu vejo em todas as famílias é entender essa organização de prioridades. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar, igreja em quarto lugar. Isso é pautado na palavra de Deus. E a gente precisa estar atento e observar como que está a minha casa. Como que a minha família está reagindo a esses princípios. Quantas pessoas têm Deus em primeiro lugar? É um exemplo que eu vou dar. E essa pessoa começa a orar e pedir para Deus dar uma família. E Deus abençoa com uma família, porque Deus é Deus de família. Então Ele abençoa com uma família. Aí a pessoa faz o quê? Abre mão de Deus. Olha a desorganização. Já começa aqui. Aí essa pessoa vai começar a pedir para o Senhor um emprego, o serviço, trabalho. Aí o trabalho vai ser tão desgastante que você vai acabar esquecendo da família. E a igreja, eu nem digo, né? Porque se está em último lugar, não, porque é primeiro Deus, eu no meu secreto. Depois é a família, depois é o trabalho, então não tem tempo para a igreja. Você consegue entender que essas 4 coisas, elas precisam estar alinhadas e as 4 coisas têm que estar funcionando. Não dá para a gente ficar assim, não. O meu negócio é com Deus. Aí não quer trabalhar. Nem liga para a família. Ah não, meu negócio é trabalhar. Aí esquece de todos os outros. Aí eu te pergunto, está bagunçado ou não está? Você entende que nós precisamos ser organizados, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Então a primeira coisa aqui que nós vamos organizar, essa escala de valores que para muitos cristãos está desordenada. E nós precisamos começar a colocar em ordem. E uma das coisas que eu escrevi aqui, é comum deixar que aquilo que é urgente tome lugar daquilo que é importante. Quantas vezes nós somos roubados aqui, nas prioridades por coisas que são urgentes? Mas eu preciso ir para resolver. E você vai resolvendo as urgências e a prioridade vai ficando. Passa dia, entra semana, sai semana, começa novo mês. E está bagunçado. Consegue entender? Que a gente se perde nisso.
você precisa perceber quais são as prioridades que precisam ser reorganizadas. Porque talvez você fale assim, ó, eu com Deus está beleza, eu com a minha família está beleza, até no meu trabalho eu estou bem, mas na igreja está ruim. Então eu não sei o que precisa ser reorganizado, mas Deus está nos chamando para ter um conserto. Deus está dizendo assim, ó, ponha a tua casa em ordem, porque você não sabe até quando você vai estar nessa terra, até quando você vai ter oportunidade de conserto. Nós precisamos estar prontos, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus pode voltar para mim hoje ainda, daqui 10 minutos. Será que a nossa consciência está tranquila? Tudo aquilo que eu posso fazer, eu estou fazendo? E essas mudanças dependem de quem, irmãos? Eu vou orar, Deus vai ajudar. Ele ajuda, mas nós temos que querer. É assim. Tem coisa que não adianta. Você precisa tomar uma atitude, uma decisão. Nós pregamos, falei muito sobre, na quarta-feira, sobre como tomar decisões. Às vezes nós não sabemos como tomar decisões. Você perdeu um culto maravilhoso. Saímos daqui, sabendo como tomar decisão. Glória a Deus por isso. E quando eu vejo Deus, Ele gosta de provar o nosso coração. E eu me lembrei de quando Abraão sobe para o monte com Isaac. Não era Isaac que Deus queria. A gente sabe disso, mas a gente não se coloca nessa história. Não era Isaac, Deus queria o quê? Abraão, o coração de Abraão. Porque não dá para nós falar que serve ao Senhor pela metade. Como Deus tem falado isso, sobre Deus ser a prioridade. Então Ele não quer nada xoxo, Ele quer algo por inteiro, com fervor, com vontade. E eu falei, Senhor, coloca essa alegria para nós servirmos a Ti assim, com a sinceridade de uma criança. É isso que nós precisamos. E foi lindo, né? Deus se move no nosso meio. Coisa linda. Então, não tem nem muito o que eu falar. A palavra vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não tem como eu inverter. Deus é primeiro na minha vida. Eu tenho que ter o meu momento com Deus, a minha busca com Deus. Eu tenho que ter o meu particular, me relacionar com o dono de tudo, o dono da obra. Não dá para fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. É Ele em primeiro lugar. Não é o meu marido, não é a minha filha. Jesus, Ele precisa estar no centro. É Ele primeiro. Família, Deus em primeiro lugar. E agora eu quero falar sobre a família, que é o segundo, onde nós estamos na campanha, sobre família. Eu quero colocar para vocês 1 Timóteo 5:8. Foi a passagem ali também. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa. É forte isso, hein? Esse negou a fé e é pior do que o descrente. Você consegue ver a profundidade disso? Que não dá para nós negligenciarmos a nossa família. Engraçado que não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa. Esse negou a fé. É pior do que o descrente. Tem outra versão que vai dizer: se alguém não cuida dos seus parentes. Olha os parentes na parada aí.
da própria casa, que é a família, nega a fé, é pior do que um descrente. Agora eu quero abrir um parênteses, né, Pastor Walter, sobre parente. Os parentes são todos aqueles que compartilham laços de sangue. Família é o cônjuge e os filhos, que se torna prioridade após o casamento. E agora eu quero ler um texto para vocês, que está lá em Gênesis 12, 1, que diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, um grande problema dentro das famílias é que não conseguiu cortar o cordão umbilical. Nós não temos que abandonar os parentes, não é isso, porque está falando que nós temos que cuidar, porque senão nós negamos a fé. Não é abandonar, nós vamos continuar honrando, mas nós precisamos cortar esse cordão, porque agora a família, quando você casa, é você, seu esposo e seus filhos. E tem muito parente dando pitaco onde não é chamado. E às vezes você está sendo esse. Os filhos, quando casam, nós temos que tirar debaixo da asa. Mas sabe o que eu vejo hoje? Os pais continuam dando dinheiro para os filhos casados, continuam comprando as coisas para o filho casado. Olha a inversão de valores. Porque na realidade são os filhos que têm que honrar os pais. E nós, como pais, temos que ensinar os nossos filhos a amadurecer, a conquistar, a estudar, a se formar, investir nos nossos filhos. E às vezes a gente tem confusão dentro da nossa família, porque vem um parente lá de fora e quer, né? É assim. E às vezes nós também somos abusados. Vamos se enfiar onde não é para se enfiar. É ou não é? A gente pode sim fazer a festa, celebrar, família, familiares, se alegrar, mas cuidado com um parente que quer te dar conselhos, que quer te ajudar nas decisões. Cuidado com isso. Quando a gente se une para Deus, nós somos um. É assim, o casamento é isso. Então não tem que vir outro lá de fora para ficar falando o que você tem que e o que não tem que fazer. Está aí ó, a passagem que o próprio Senhor fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Então hoje o teu compromisso é com a tua família. É construir, edificar a tua família. Então nossos filhos têm que crescer. Hoje a gente vê os modelos de família destruídos, porque os filhos jovens não querem saber de trabalhar, não querem saber de estudar, só fica com aquele celular o tempo todo. Irmãos, isso é uma distração. A gente tem que usar como uma ferramenta para o bem, mas tomar cuidado para não ser roubado. Os nossos filhos ficam horas. Está estudando, tem feito entrevista de emprego em Santos. Meu coração aperta, mas a gente precisa, porque nós criamos os nossos filhos, não são para nós, são para construir família. Ela vai ter maturidade, ela vai crescer. Hoje na leitura eu falei sobre isso, sobre a maturidade, sobre a gente fica querendo dar leitinho, os nossos filhos já estão grandes e a gente querendo dar leitinho ainda. Então cuidado com isso. Entenda que parente é bom na casa dele. Amém? É bom só para festa, para se juntar, fazer um banquete, para festejar.
mas não para dar pitaco, e corte esse cordão. Deixa teu filho crescer. Deixa a tua filha crescer. Dói, mas tem que ser. Porque depois dá muito problema. Tudo vai separar. Aí vai sair do emprego. Não quer nada. Tem que ensinar homem a ser homem e mulher a ser mulher. Por isso que tem que colocar, inculcar na mente dos nossos filhos a palavra da verdade. Tem que falar, você vai apanhar, você vai sofrer. Tem que ficar tadinho, querendo proteger. Não, tem que falar, a vida é assim, tem que apanhar para aprender. E a gente tem que deixar. Amém? Glória a Deus por isso. A família é o nosso primeiro ministério. Falar sobre cuidado de Deus é algo que precisa brotar dentro de nós. Nós precisamos não só falar, mas ter experiência para edificar. A nossa casa precisa ser bem cuidada, porque a palavra está dizendo, quem não cuida dos seus. E eu me lembro de Naamã nessa história. Coloca para mim, Vini, 2 Reis, versículo 5, o capítulo 5. Todo mundo conhece a passagem de Naamã, que ele foi curado da lepra. Eu quero ler só apenas o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. E ele era herói de guerra, porém ele sofria de lepra. E depois você continua lendo e você vai perceber que a serva, a menina, que trabalhava dentro da casa do comandante, quando ele chegava em casa, era a família que estava ali e era a família que via a lepra dele. Porque lá fora ele usava roupa, farda. Mas quando ele chegava em casa, quem via a lepra dele era a família. Então daqui eu pego já 2 coisas importantes para nós. A primeira coisa, quem conhece as nossas lepras são os de casa. As nossas mazelas são eles que sabem. Aqui, eu sou calminha, aqui eu sou amorosa, mas e lá dentro de casa, será que eu sou um demônio? Uau! Como será que é o meu comportamento dentro da minha casa? Porque eles sabem, eles conhecem. Quando eu estou nervosa, quando eu estou com sono, fico de mau humor, quando eu estou com fome, quero comer, não tem comida, tem que fazer, não tem que passar roupa, não tem que lavar um monte de louça. Eles conhecem. Às vezes eu nem falo nada. Esse dia o Eduardo falou, você está com raiva de mim? Eu disse, não. Por quê? Está com uma cara feia? Eu digo, não. Eu não tenho cara feia. Ele falou, você não tem mesmo, mas você está com a cara feia. Aí eu tô aí. Aí eu falei, não estou não, impressão só. Aí depois passa, tá tudo bem. Mas é eles que vê a nossa hora, né? Que a carne grita. É eles. São os de casa. Por isso que a gente precisa ser transformado de dentro para fora. Talvez nós estejamos leprosos. E os nossos familiares, eles sabem disso. Aquilo que muitas pessoas não veem, eles veem e eles podem dizer. Nossa, mãe! Primeira coisa, você não é pastora? Vontade de jogar uma caneca na cabeça. Mas a gente lembra do Espírito Santo. É assim, nós somos cobrados o tempo todo. E é um lugarzinho que dá para nós extravasar. Aí tem que ter aquela palavra que lá tem que ser acolhedor. Né? Quando a gente precisa desabafar, tem alguém que vai ouvir. Que é sempre o marido que ouve. Graças a Deus por isso.
né? Então eles conhecem. E outra coisa também, às vezes a gente quer ter uma vida lá fora, comandante, fardado, era aquilo que era visto. Às vezes a gente retém o melhor prato, a melhor toalha, a melhor comida, é tudo para visita. Sempre tem que ser a melhor toalha, a melhor roupa de cama quando vier visita, não é assim? E a gente precisa usar, ter esse cuidado que a palavra diz de fazer uma mesa, de arrumar a salada, de preparar o alimento, porque isso é um cuidado. Fica pedindo iFood, fica pedindo pizza, de vez em quando é bom, é gostoso, mas olha o cuidado, né, de uma mãe preparando um alimento saudável. E a gente precisa desenvolver esse cuidado com a alimentação, o cuidado com o corpo. A gente precisa se cuidar. É esse cuidado dentro de casa. Então isso é tudo para nós, para nossa família. Então lembra que é o primeiro ministério. E nós precisamos dar um testemunho. Porque como que os outros veem se você não cuida dos seus parentes, não cuida de ninguém? É o abandono total. Você está só focado no seu serviço, focado na igreja. Tem pessoas que vivem na igreja, só quer igreja, esquece de deixar a janta pronta, de passar a roupa. Então deixa a tua casa limpa, em ordem, organizada, se mantenha alinhada em todas essas áreas, os homens também, porque nós vamos falar de trabalho. É o próximo tema aí, trabalho. Terceira coisa aí, da prioridade, a lista da prioridade. Trabalho. Um cristão precisa levar a sério o trabalho. Porque é um princípio de Deus que nós devemos trabalhar, comendo o suor do nosso rosto. E é um cuidado com a família, porque como que vai sustentar uma casa se não trabalha? O trabalho dignifica, né? Te traz uma vida digna para você comer, pagar as contas, poder passear, aproveitar um pouco a vida, porque o dinheiro é necessário. O que não pode é dominar, né? Ser o nosso Senhor. Mas nós precisamos usar o dinheiro. Não dá para ele ser o nosso Senhor. Tudo gira em torno do dinheiro. Não. Aqui o rei estava doente. Ele era cheio do ouro e da prata. Depois ele abriu o baú para quem não devia, para os babilônicos. Desperdiçou a oportunidade que Deus deu de 15 anos a mais para ele. Então nós temos um Deus que é Deus do ouro e da prata. E nós precisamos entender que o trabalho é necessário, é uma ordem bíblica. É o meio do homem sustentar o seu lar. Mas a gente precisa tomar cuidado com os excessos. Porque nós precisamos respeitar o descanso. Foi assim na criação. Deus deu um exemplo. Ele fez em 6 dias todo o trabalho, toda a criação. A palavra vai dizer que no 7º dia Deus descansou. Para que ele fez isso? Para nos ensinar que o descanso é necessário. Então tem pessoas que querem trabalhar e abrem mão do descanso, que é bíblico. E eu estou dizendo que eu posso na força do meu braço. Agora, quando eu obedeço o descanso, eu tenho uma recuperação física. O meu corpo precisa disso, mas eu estou dizendo que eu confio e eu obedeço a Deus. E eu começo a experimentar da multiplicação, da prosperidade. É uma realidade. Deus nos abençoa, Deus multiplica, Deus faz, Deus honra a obediência. Então cuidado, tem uma vida regrada, alinhada, equilibrada. E outra coisa, a igreja, para nós encerrarmos. Irmãos,
Irmãos, que dificuldade, né? A igreja é por último e as pessoas entendem errado. Começa a entender errado, então não é necessário, é melhor eu fazer isso primeiro, que é Deus, é cuidar da minha família e eu vou trabalhar. A igreja não precisa. Pode dizer, é isso ou não é? O fato de a família vir antes da igreja não me dá o direito de não ir à igreja. É incrível como pessoas marcam compromisso no dia de culto. Nós precisamos valorizar os dias de culto. São 2 dias na semana, quarta e domingo, 1h30 de culto. Tem pessoas que vão marcar passeio no shopping, porque eu tenho que cuidar da minha família, só que na hora do culto. Nada demais, nós devemos ir passear com a família, entende? Mas não podemos abrir mão da igreja. Jesus vai voltar, vai buscar a igreja dele. Devemos passear com os familiares, mas isso deve ser programado a fim de não coincidir com outros valores, como o horário do culto à igreja. E não podemos esquecer de que a igreja é a nossa família estabelecida por Deus. É família. E será que nós estamos valorizando a igreja como família? Será que nós também estamos cuidando da igreja como família? Irmãos, às vezes a gente marca compromisso, sabendo que tem igreja. A gente abre mão de receber uma palavra de Deus, de mudar a tua história, de você ser transformado, de estar buscando ao Senhor, de acendendo essa chama. Então, preste atenção sobre isso. Porque eu quero voltar naquele texto lá de Ezequias. Eu quero ler com vocês aí o versículo 5. Porque Ezequias, na hora que ele teve a má notícia de que ele ia morrer, e que era para ele pôr a casa dele em ordem, a palavra vai dizer que ele começou a orar a Deus. Ele se virou para a parede, dizendo: agora é eu e Deus. Os meus olhos estão em ti. E a palavra vai dizer assim, que o Senhor ouviu. A gente leu aí que ele ouviu a oração e viu as lágrimas de Ezequias. Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo. Agora, preste atenção aí, e ao terceiro dia, o que ele ia fazer? Subirá à casa do Senhor. É importante a igreja? Se não fosse, será que Deus ia falar para ele que no terceiro dia ele ia subir à casa do Senhor? Será que nós voltamos para agradecer a Deus? Porque se você está de pé, se a tua família está de pé, se você tem um emprego, porque você tem um Deus que tem cuidado de você. Amém. E nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, estar com os pés na igreja, os olhos fitados na palavra e os nossos 2 joelhos no chão. Não dá mais para brincar e não dá para inverter valores. Ou eu faço uma coisa, eu faço outra, está demais isso aí. A pastora está falando muita coisa. Não, você tem o Espírito Santo. Você vai conseguir fazer todas as coisas. Separa o tempo para Deus. Abra mão de coisas desnecessárias. Às vezes, irmãos, é só um biquinho, eu vou fazer mais um biquinho. Aí você já teve a impressão que você coloca o dinheirinho no bolso e o bolso está furado? Porque é isso que acontece quando você inverte valores. Não adianta
adianta você teimar. Eu vou. Então vai. Troque aí os valores. Cuidado com isso, para a sua casa ser uma casa feliz, bem-aventurada, estruturada, edificada. Precisa-se cuidar das prioridades: Deus, família, trabalho, igreja. Não dá para tirar uma, tirar outra, uma coisa funciona, a outra não. Esteja alinhado. Eu sei que tem pessoas que trabalham, que tem dificuldade para vir até na quarta-feira, às vezes depende de folga, mas não desperdice a oportunidade de pôr o seu joelho no chão e pedir para Deus mudar a tua folga, porque tudo começa dentro de você. Se você deseja, se você quer, comece a orar, você vai ver se não tem resposta. Deus coloca as coisas no lugar. A gente que é bagunceiro, a gente que se empolga. Olha, eu vou falar aqui, o dinheiro aplicado no reino vale muito mais do que o da terra, que a traça vem, corrói. Louco, assim o Senhor fala. A gente quer juntar tesouros e esquece de colocar dentro de casa os valores do céu. Então cuide aí desses pilares importantes para a tua casa. Vida com Deus, porque aqui a gente percebe que Deus mudou a história do rei. Pensa, vai morrer. Daqui a pouco Deus orou, chorou. Deus falou para ele: eu vou te dar mais 15 anos. Acrescentou mais 15 anos de vida. Hoje Deus está nos dando a oportunidade para amanhã nós colocarmos em prática o que você aprendeu hoje, o que você aprendeu por esses 7 dias. Não dá para brincar, irmãos. Pense nessa oportunidade de você ser alguém melhor, dos seus filhos crescer na graça, no conhecimento de Deus, deixar o legado. Porque depois você começa a ler aqui, ele foi curado da enfermidade, a notícia se espalhou e foi alguns mensageiros da Babilônia levar presentes para o rei. E o rei abriu a sua casa, abriu o seu tesouro. Ele desperdiçou a oportunidade que Deus deu para ele. Porque sabe o que aconteceu? O profeta voltou para falar com ele. E Ezequias, mostrando, nesse ato de mostrar suas riquezas, ele desagradou a Deus porque ele revelou um orgulho e uma vaidade dentro dele. E ele pagou um alto preço. Ele não, os filhos. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá no versículo 16, Vini. 2 Reis aí, 20, 16. Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo o que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois olha o pensamento do rei: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Um rei que não pensou nos seus. Percebe o coração do rei? Estava no poder, nas riquezas, nas vaidades, mas ele não pensou em nenhum minuto, aqui em nenhum momento, que os filhos seriam levados como escravos, trabalhariam como eunucos. E nós precisamos entender que a nossa vida vai refletir os nossos filhos. Isso é sério. Eles podem pagar um preço. Por isso nós precisamos se voltar cada dia mais para o Senhor. Cada dia mais a palavra ser um guia para nós.
Nós não podemos passar por cima desses princípios da palavra. Então que hoje você saia daqui com essas ferramentas poderosas em tuas mãos. Pratique. Pratique. Deus, família, trabalho e igreja. Que esteja assim, ó, completamente alinhadas para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra.